Meus queridos e amados irmãos, uma palavra forte ao nosso coração e eu quero dividir ela com você. Está no livro do Gênesis, capítulo 37, verso de número 5, diz que José teve um sonho. E é sobre isso que eu quero trazer aqui esta palavra para a nossa vida. Não espere muito de pessoas que não entendem o propósito, os sonhos de Deus sobre a tua vida. O plano de Deus na vida de cada servo dele é totalmente diferente. Então não espere que pessoas, ou todas as pessoas que estiverem ao seu redor, incluindo seus amigos, irmãos e quem sabe alguns da família, eles não entenderão completamente o plano de Deus sobre a tua vida. Portanto, a Bíblia diz que José sonhou e o seu sonho era muito grande. Era algo que chamou a atenção do seu pai, que chamou a atenção dos seus irmãos, tendo em vista que os seus irmãos já o invejavam, não é? E por isso eles não aceitaram também o plano, os sonhos de Deus sobre a vida de José. Isso pode acontecer também conosco, isso pode acontecer na nossa vida, em que de repente Deus tem um grande plano sobre a tua vida, sobre a minha vida, e os da casa e os que estão ao nosso redor não venham a compreender o plano, os sonhos de Deus sobre a nossa vida. Então, portanto, precisamos entender, em primeiro lugar, a direção de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. Talvez eles sejam maiores, não é? E até mesmo, como disse o salmista Davi, talvez eles sejam tão altos, tão elevados, porque o Senhor é grande, é poderoso, os planos de Deus são maiores sempre, que eu não venha a entender no início, não é, do plano, do sonho que Deus projetou para a minha vida, mas ao decorrer dos anos, dos tempos, passaremos a entender a vontade de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que Deus faz é perfeito, tudo aquilo que Deus começa na nossa vida, Ele nos faz entender, porque a sua palavra diz que nele não há sombra de variações, o Deus que fala, o Deus que faz você sonhar, o Deus que projetou algo na sua vida, aos poucos Ele te fará entender a sua boa vontade. Claro que Deus trata com cada um de nós diferente. É um tratar, não é? Então, às vezes, na nossa lógica, no nosso pensamento, nós começamos a entender que Deus está conosco quando tudo está bem, quando tudo vai bem. Mas todo sonho de Deus, todo plano em Deus, requer também o processo na nossa vida. Às vezes temos que passar primeiro pelo processo. Com base bíblica, a gente pode falar isso. Primeiro, José sonhou e reinaria entre os seus irmãos, que estaria acima deles, não é? Num lugar mais alto, num posto mais alto, mas ele nem imaginava que seria governador do Egito. Deus tem os seus planos, mas primeiro teve que passar pelo processo de não ser aceito pelos seus irmãos. E isso certamente, irmãos, é algo muito doloroso. Perceba que muitas vezes aqui também somos ignorados por pessoas. Em todas, em todos os lugares, em todas as áreas. Isso pode ocorrer, isso pode acontecer.
Mas quem entende o plano, o projeto de Deus, ergue a cabeça e continua diante da vontade de Deus, continua fazendo a vontade de Deus, mesmo em meio à dificuldade. Digo que, diante do projeto, nem sempre teremos tantas facilidades. Mas às vezes Deus muda a rota, muda a história, nos leva por caminhos estreitos, nos faz andar por lugares que não queríamos andar e até mesmo ouvir o que não queria ouvir, ver o que não queríamos ver, fazer o que não queríamos fazer, não é? Mas está tudo dentro do plano, está tudo dentro do sonho, está tudo arquitetado, orquestrado pelo próprio Deus, para que eu chegue ao ponto da promessa dele. Então, nem todos compreenderão, aleluia, o que Deus tem contigo. Nem todos saberão, não é verdade? O que Deus investiu em você. E o que nos sustenta? O que nos sustenta é que Deus, glória ao nome do Senhor, aos poucos vai nos fazendo entender, nos faz sentir que algo está chegando, que algo acontecerá. Glória, algo que não foi totalmente revelado, porque Deus não revela o segredo por completo. Ele não desenrola os planos por completo, porque existem coisas em Deus que são tão grandes, que se ele falasse antes do tempo, qual seria a nossa reação, crente? Mas o Senhor é bom. Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia. Ele é a nossa fortaleza nos dias da adversidade. Ele é o cumpridor de promessas. Ele é o realizador de sonhos, de planos, até aqueles que aos teus olhos e aos meus olhos são impossíveis. Mas está escrito que para Deus nada é impossível. Volte a sonhar. Se alegre também nesta dificuldade. Se alegre também nos dias da adversidade. Porque as experiências dessa trajetória vai te fazer crescer em Deus.